Você é escolhido? Quem são os escolhidos? Nós vamos ver isso a partir desse texto. A resposta está, na verdade, relacionada ao texto especificamente e não a outras passagens, tá ok? O que Paulo está falando sobre esse assunto em Romanos 9, de 6 a 29. Lembrando que ele fala que todos estão debaixo da ira de Deus, ele falou isso no começo de Romanos, inclusive os judeus, os israelitas, a nação de Israel, que era a nação portadora da promessa do Messias. Então, no versículo 6 nós lemos: E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nós também já vimos anteriormente em outro vídeo que os judeus agora de fato são aqueles espirituais, ou na verdade aqueles que estão circuncisos de coração. Então, pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo fala que nem todos os de Israel, quer dizer, aqueles que são da nacionalidade de Israel, são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Então, quem são a descendência de Abraão? Os filhos na fé em Cristo, porque Cristo é o descendente de Abraão, onde todas as promessas de Deus estão convergindo para a obra de Cristo. A partir daqueles que creem em Cristo e na sua obra, nós somos então considerados filhos de Deus e filhos da fé, filhos de Abraão. E ele continua no versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Deixa eu ler uma anotação do versículo 6 a 9 aqui. Nestes versículos entendemos que Paulo está mostrando que Deus jamais prometeu as bênçãos a Israel com base exclusivamente em sua identidade nacional. Antes, a promessa de Deus pertence ao Israel. Que Israel? A esse povo, que nós vamos saber para onde vai dar isso aí, qual a definição, esse povo que Deus está formando. Versículo 10. Isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus enquanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Vamos lá. No versículo 10 a 13, esses versículos fornecem mais uma ilustração do princípio divino de eleição no Antigo Testamento. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Para quê? Para receber a aliança. Princípios da eleição nesta passagem. Vamos lá. Primeiro princípio aí. Jacó e Esaú eram filhos dos mesmos pais. Rebeca e Isaque. Não há diferenciação nenhuma na paternidade ali dos dois. 2. Deus escolheu um deles, Jacó, antes mesmo de os gêmeos nascerem. Deste modo, a escolha divina não teve relação alguma com ações boas ou más dos meninos. O propósito de Deus era eleger Jacó para herdar a aliança abraâmica, independente da bondade, maldade, se ele fez coisa certa ou errada, simplesmente pela soberania de Deus, Deus elege, Deus escolhe Jacó para ser então herdeiro da aliança abraâmica. No 3 aí, Deus inverteu a lei da primogenitura, segundo a qual o filho mais velho recebe maior honra e herança, ao determinar que Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo. Essa decisão de Deus se baseou no fato dele amar Jacó, mas rejeitar Esaú. As palavras viscerais amar e rejeitar não são de caráter emocional, mas de caráter lógico. Deus aceitou Jacó, mas rejeitou Esaú.
Simples assim, por uma escolha de Deus, soberana de Deus, para os seus propósitos soberanos e eternos. Então, versículo 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Paulo responde. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Depende de Deus e ponto final, da escolha soberana, livre que ele tem de escolher quem ele quer da forma que ele quer. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Mas você vai me dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Não é assim? Se Deus endureceu o coração, né, de alguma pessoa, como Deus pode responsabilizar aquela pessoa? Essa é a pergunta. E aí a questão é o seguinte, né? Quem pode... versículo 20. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Quer dizer, Deus escolheu vasos de ira para a destruição e que o nome dele fosse glorificado dessa forma, e escolheu vasos de misericórdia para que assim ele fosse glorificado. Estes vasos, que vasos? Vasos de misericórdia, somos nós, Paulo fala. Quem é esse nós? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Preste muita atenção, porque ele está falando que esses vasos de misericórdia, quem ele está escolhendo agora, é essa nação que ele está formando, esse povo que é formado de judeus e gentios, que foram chamados por Deus em Cristo. Como também diz Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo. Quem não era povo de Deus? Todas as nações gentílicas. Deus diz que ia chamar meu povo aquele que não era, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: você não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então olha só, gente, esse povo, essa nação dessa nova aliança que nós chamamos a igreja, ela é formada tanto de judeus de sangue, judeus étnicos, como gentios, que foram chamados por Deus em Cristo para fazerem parte desse povo que ele está escolhendo agora. E quem vai questionar isso? Ninguém, porque ele é soberano e ele escolhe da forma que ele quer. E ele diz que o povo de Israel, quem está escolhido, não é a nação inteira étnica, mas o remanescente é que será salvo. E dessa forma Paulo desenvolve essa soberania de Deus na escolha de Deus para aqueles que vão compor a nação de Deus, na nova aliança, o povo de Deus. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse é o estado de Israel sem a graça, a misericórdia de Deus. A nação de Israel teria se tornado semelhante a Sodoma e Gomorra debaixo de um juízo de Deus,
destruída por Deus. Por que não foram? Porque Deus preservou descendência, Deus preservou o remanescente do povo de Deus. Quando Paulo está falando de remanescente, ele está falando de judeus que foram separados, eleitos para compor agora esse novo povo da nova aliança, juntamente com os gentios que aceitaram a Cristo, tá certo? E aqui para a gente terminar essa comparaçãozinha aqui, olha que interessante. Quem são então os escolhidos nesse texto? Você vai ver numa coluna aí, não escolhidos, e na outra, escolhidos. Não escolhidos, Israel meramente como nação. Os escolhidos, o Israel espiritual. Então vamos lá. Versículo 9, de 7 a 9. Quem não é escolhido? Descendentes físicos de Abraão, filhos naturais, Ismael. Quem é escolhido? Verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa da aliança, representada em Isaque. 9, de 10 a 3. Quem não é escolhido? Esaú. Quem é? Jacó. De 9 a 14 a 18. Quem não é escolhido ali? Faraó e os egípcios, tá? E quem é? Moisés e Israel. 19 a 23. Quem não é escolhido? Os vasos de ira. Quem é? Os vasos de misericórdia. 24 a 26. Quem não é escolhido? Os judeus. Todos os judeus, como toda a nação indiscriminadamente. Quem é escolhido? Os gentios e judeus que foram chamados por Deus em Cristo. E no versículo 27 a 29, quem não é escolhido? Israel como nação. Quem é? O remanescente que ele preservou para fazer parte então desse povo da nova aliança. Aí nós voltamos. Quem são os escolhidos? Está aí a resposta no texto. Gentios e judeus, o remanescente, que foram chamados por Deus em Cristo para compor o povo de Deus da nova aliança. Espero que você faça parte desse povo escolhido por estar em Cristo Jesus. Deus abençoe você.